Graças para os meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura. Lembrando, se você estiver gostando, se você estiver vendo esse vídeo aqui, manda para mais algumas pessoas, para poder ajudar outras pessoas. Talvez essa palavra ela traga esperança. Nós estamos lendo Ruth, hoje nós vamos ler Ruth capítulo 2, versículo de número 8, e veja o que o texto diz. Então disse Boaz. O que ele diz? Ele pergunta para o seu servo quem era aquela mulher que estava ali na plantação. E ele diz, olha, é a mulher moabita que veio com Noemi. Ela está trabalhando, ela pediu para trabalhar aqui para poder colher o que caísse. Ela está aqui desde cedo, ela para um pouco só para descansar. E então disse Boaz a Ruth. Então ele vai de encontro a ela e diz, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas servas. Versículo 9 diz, estará atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem, ou seja, eu não falei para eles não te tocarem, tá? Eu falei para eles não te tocarem, não mexerem com você. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que o servo tirarem. Então pode beber da água que tiver aqui também. Então veja, até aqui, o que nós temos aqui? Então, ele ficou sabendo que era ela, já conhecia a história dela, e agora, então, ele fala, minha filha, olha para mim, não vá colher no outro campo. Então, quer dizer que tinha muitos campos para ela poder trabalhar. Logo, ele fala assim, não sai daqui não, fica aqui. Por quê? Porque ele tinha uma preocupação com a integridade dela. Se ela fosse para outro campo, poderia acontecer o quê? Olha, ela é moabita, ela é de outra terra, e o que eles iriam fazer? Eles iriam ou abusar dela, ou humilhar ela, ou não deixar ela colher. Porque ela é moabita. Lembra disso. Mas esse homem, ele olha para ela com graça e com misericórdia. Não sei se você já ouviu falar da palavra tipo. Boaz, ele é um tipo de Cristo. O que é? Ele tem as características de Cristo. Porque, veja, ela é estrangeira, não é? E ele é bom com ela. Ele tinha obrigação? Não. Mas ele era bom com ela. Isso se chama graça. Ela pediu graça para ele? Não. Ela pediu para poder trabalhar na terra dele, não pediu para ele. Mas ele toma a iniciativa de ser bom com ela, sem ela pedir. Isso chamamos de graça. Aí eu te pergunto, você pediu para Jesus alguma vez, quando você estava aí estrangeiro, né? Você pediu para Deus, por exemplo, para poder ser abençoado? Ele pediu. Mas quem teve a livre iniciativa de graça de abençoar a sua vida foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. E isso nos mostra, então, que ele é um tipo de Cristo. Agora veja que interessante, a iniciativa, ela a graça, né? Ela é uma iniciativa daquele que oferece. Veja que ela não pediu, mas ele ofereceu. E o que ele ofereceu? Fica tranquilo aqui. Trabalha aqui. Se você tiver sede, beba da água que tem aí. Pode beber da água dos trabalhadores. Pode pedir, eles vão te dar. Trabalha aqui junto com... Ele fala com ela, olha, vocês não vai trabalhar no outro campo, trabalha aqui com as minhas servas. Fique à vontade. E aí, o que ele diz é interessante. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. E aí eu dei ordem para que eles não te importunem, não te toquem, não te humilhem, não maltrate você. E quando tiver sede, você vai às vasilhas e bebe o que os servos tirarem. Veja que interessante, meus irmãos. Aqui você tem, então, um ato de graça. E por que nós lendo isso, nós podemos descansar em Deus e ter paz em Deus? Porque simplesmente, Boaz, ele tratou um estrangeiro como se fosse de casa. Ele tratou um de fora como se fosse de dentro. É o que Deus ele faz com nós. É o que Deus ele fez com nós. Nós éramos estrangeiros, pecadores, nós não tínhamos interesse em Deus. Deus nos chamou e falou que não bebe de outra água, não. Não vai em outra cultura, não. Não vai em outra religião, não. Não vai em outro local, não. Fica aqui. Ele não mandou. Ele falou, olha, fica aqui.
Ah, mas eu poderia ir para a religião A, religião B, C, D? Poderia. Mas ele falou, fica aqui. E eu tô dando ordem para todo mundo aqui que cuide de você. Ninguém vai te maltratar. É a igreja. A igreja abraçando os irmãos, um abraçando o outro, inclusive aqueles que chegam sujos, maltrapilhos, aqueles que têm violências nas mãos, aqueles que têm vícios nas mãos, a igreja vem e abraça. Eu estou falando para eles não tocarem em você. Se você tiver sede, vem cá e bebe. Bebe da mesma vasilha, aqui ó, tá aqui ó, que todos vão beber. Isso é muito semelhante à obra de Deus. Isso é muito semelhante. Então ele tratou como estrangeiro aquele que são, é como de casa aqueles que são estrangeiros. Ele incluiu e não excluiu. E outra coisa que nós vamos ver, ele ofereceu proteção. Ele protegeu. Ele falou, fica aqui. Sai não. Vai se machucar lá fora não. Esse homem, irmãos, ele pega os seus recursos, aquilo que ele tem, para poder fazer o bem. Para poder distribuir. Para poder compartilhar. Para poder repartir. Não é só acumular. Não é só para ele. Ele pega os seus bens materiais e abençoa aqueles que precisam. Então, antes dele ser patrão, ele é crente. Então, olhe para esse texto hoje, mas olhe com fé, dizendo, Deus, obrigado. Porque no momento em que eu pensei buscar em outros campos, o Senhor me ofereceu o seu. E eu não saí daqui mais, porque eu vi que aqui tinha água para beber. Aqui tinha pão para comer. Aqui tinha proteção para a minha vida. Aqui tinham trabalhadores dispostos a me ajudar. Obrigado, Deus. Então, esse é o momento. É por isso, irmãos, que nós olhamos para as Escrituras Sagradas e dizemos toda ela é suficiente para poder nos ajudar, para poder nos instruir. E talvez você olhe e fale assim, mas eu não encontro a resposta que eu preciso. A resposta que você precisa está aqui. Só que você precisa ler e não procurar simplesmente aquilo que você quer. Não é um self-service. Ela tem um banquete. Mas só que quem decide o prato do dia é o Senhor. Então que Deus ele abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.